Olá, eu sou Fernando Condimba e este é o Canda Podcast. Se estiver a ouvir pela rádio, portanto, é o programa O Canda, já tradicional. Nós estamos na segunda edição deste formato, em que, para além de oferecermos conteúdos relevantes de literatura, sobre livros, relacionados à escrita, à leitura e afins, além de formato em áudio, nós também estamos a oferecer em vídeo. É a segunda edição. E não podíamos deixar de ter, neste princípio, este indivíduo relevante cuja vida e obra se confundem no âmbito da literatura. Estou a falar de A.C. Camba, de quem já vamos fazer referência. Por enquanto, quero anunciar-vos que no âmbito da rádio trabalha para nós na coordenação geral Isílio de Teculo, na técnica e realização Ciona Júnior, na produção e locução estou eu. E aqui neste formato de podcast, comigo coordenam, supervisionam um Gonçalo Alberto, na parte técnica, na parte de realização, está o Francisco Domingos e o Ernesto Cavandimba. E prontos, eu vou aqui também facilitando as conversas com os nossos convidados. Ao nível da rádio, nós estamos no ar de maneira, em primeira mão, na primeira versão, aos sábados a partir das 5 da tarde, e temos repetição do mesmo conteúdo no mesmo horário de terça-feira seguinte. Aqui, quanto ao podcast, nós nos vamos acertando, mas este episódio vai ao ar na sexta-feira, às 23 horas, para que você tenha disponível ao longo de todo o fim de semana. Alguns cortes vai acompanhá-los nas nossas redes sociais, nas minhas e aquelas que forem, portanto, do nosso próprio programa, o Canda, mas também vamos já convidar o nosso convidado a ir partilhando com o conteúdo relevante a isto. Dado que o tempo é exíguo, a Secamba, seja bem-vindo ao Canda Podcast. Muito obrigado, muito obrigado. E agradecemos pelo convite. Olha, a sua disponibilidade para nós é sempre uma graça, porque é daqueles jovens ligados ao universo angolano da literatura que têm se engajado continuamente, ininterruptamente, pelo menos desde que eu me dei conta da sua existência e da sua persistência neste momento. Já esteve connosco há alguns anos, em estúdio, na Rádio Eclésia, e está aqui neste momento também, Já duas e vezes. já duas vezes, Sim, e na última vez que esteve connosco, sim, estava simplesmente a preparar o primeiro livro publicado, que sim, depois já foi publicado e já se lhe seguiu no segundo livro. sim. Se calhar, como se recordou muito melhor do que eu sobre a frequência, sobre essas Sim, vezes, sim. pode fazer um pequeno balanço do que lhe aconteceu desde então para cá? Elementos relevantes? Sim, pronto. Nós, na verdade, temos o domínio de que só a escrita não basta. E, na verdade, o convite do professor Fernando sempre foi uma coisa que a me agradou. Aliás, depois do convite da Rádio Eclésia, surgiram outras amizades, outra extensão, porque a Secambi era essa pessoa que só gostava de escrever, ler, mas tudo atrás. Pois é. Mas aquela entrevista mudou muito de nós, exigiu mais, porque as pessoas questionavam, as pessoas procuravam, inclusive queriam saber onde é que nós estaríamos a fazer as nossas formações, com quem nós andávamos, o que é que andamos a publicar, então tudo isso. Bem, Até porque nós formamos, além do centro, temos uma literatura que nós chamamos como Coleção Milho, que faz parte também do Centro de Língua e Literatura Milho. muito bem. Então, isso ficou expandido e essa sua expansão começou a exigir mais de nós. Muito bem. Daí que eu agradeço sempre à rádio e ao Mas professor. e também sempre Sim, um ganho muito grande tê-lo aqui, sobretudo quando se predispõe sem escrúpulos nem filtro partilhar connosco aquilo que domina e compreende. E como compreende de muita coisa, tem partilhado, tal como acaba de testemunhar agora, os seus conhecimentos como facilitador em mais variados formatos de formação, não é? sim. Ah, quais têm sido as matérias que mais solicitam ou que vocês se propõem a levar para as vossas sessões formativas? Bem, como sempre, o que as pessoas mais gostam é escrever do que ler. Mas nós procuramos fazer alguma coisa diferente.
Ao invés de simplesmente darmos a escrita criativa, exigimos de nós mesmos primeiro uma profunda investigação, o que é que está atrás da escrita, uma vez que a letra é sempre compreendida como humanidades. Então vamos um pouco mais atrás e acabamos por oferecer não só simplesmente a teoria da escrita criativa, mas também outras tendências que possam fazer com que a pessoa fique preenchida. Porque a escrita não é muito bem só o escrito. Aliás, o escrito em si não vai levar a nós a outras imagens. Essas outras imagens são construídas com outros objetos, que às vezes acabam por navegar em questões como filosofia, ciência, religião, cultura e outras zonas. Então, é muita coisa para o qual nós temos preparado para dar, mas o que mais as pessoas procuram é mesmo a escrita criativa. Embora que nós fizemos de forma diferente, mas o que mais se procura é mesmo isso. Nós não denominamos escrita criativa. Nós se queremos formar para o conto, é mesmo o conto. Se é a poesia, é mesmo poesia, se é crônica, é mesmo crônica. E vamos assim variando. Sim, sim. Às vezes debato-me com uma questão que me parece que dá muito bem para transportá-la Uhum, também para o universo literário. No fundo, também diretamente já denunciou isto, que nós vemos muitos centros de formação, também por solicitação do mercado, uhum, em ministrar informações em oratória. uhum. Quer dizer, as pessoas querem ter cada vez mais habilidades, melhorar as suas habilidades, as suas capacidades de comunicar, falar ao Sim. público. E fez coisa há bem pouco tempo porque o que mais pessoas procuram é formações sobre escrita, querem saber escrever, querem melhorar Sim, a sua sim. escrita. Não, o nosso não corta. Não, não, não. Então, é Sim, conversa. sim. A nós as pessoas procuram mais a, a escrita criativa Sim, porque estão diretamente ligadas à literatura. pois. Ao passo que outras instituições, as Sim. pessoas mais querem mostrar que sabem falar alguma coisa, então vão procurar a oratória. Só que nós não temos esse campo. Sim, sim, sei. Só Eh, estou a fazer um sim, sim, sim. paralelismo. Ah, sim. Ou seja, as pessoas é uma demanda a Sim, procurar sim. curso de oratória e a vocês curso de escrita. Mas eu acho que não se daria primazia para quem procura melhorar suas habilidades para bem falar, bem escutar primeiro, ao mesmo tempo para melhor escrever, melhor ler. Sim, muito bem feita a pergunta. Por isso que eu gosto, né? É por isso que eu gosto. Sim, sim. Assim, na verdade, o que nós temos feito, e é uma coisa que às vezes não é entendida, por isso que eu costumo assistir sempre determinadas formações ligadas à escrita criativa, Muito bem. para ver também a admissão dos outros. Pois, pois. O que é que nós percebemos? Dar o ofício da escuta às pessoas. Porque formar alguém, mais do que escrever, tem de ouvir, Pois é. tem de sentir a sua própria natureza. Aliás, o movimento das coisas só são simplesmente detectadas quando nós conseguimos escutar. Muito bem. Então, nós priorizamos isso. E há lá elementos suficientes para que nós consigamos, não ainda tanto, né? Porque temos que admitir aqui que a formação para o nosso país deve ser sempre contínua, Pois dizer é. que já não é bem assim. Sim. Mas nós temos feito, temos procurado uma melhor forma de fazer com que a pessoa que vai ter formação conosco consiga ouvir o que vive, o que lê. Senão não dá certo. Pois é. Yeah. Pois. Aliás, a escrita é sensibilidade. Se não tem a sensibilidade, não adianta ir à escrita. É isso. E também tem formação, Pois, porque pois. muita gente pensa que o escrever é só acordar e fazer. E depois vem aquelas posições das pessoas que dizem que todo mundo é poeta. Pois, Não é verdade. Todo mundo pode escrever, mas nem todo mundo é poeta. pois, sim. Tem sempre uma formação como tal. Aliás, por isso existiu as humanidades, Exatamente. os cursos de letras,
vão surgir para fazer essa interpretação. Quer dizer, que é um trabalho árduo que lá atrás nós temos, só que as pessoas tentam reduzir. Não é bem assim. É Pois, um trabalho muito. E, aliás, eu depois da formação, de qualquer que seja formando, o meu conselho sempre ainda é escutar mais a tua sociedade, escutar mais os problemas, escutar mais a si mesmo e o que você escreve. Saber se aquilo que você escreveu já dá para largar. muito bem. E largar um manuscrito para uma obra pública Sim, é preciso seriedade. Tem de saber que isso vai afetar. Vai afetar para quem ganha consciência, vai afetar para quem possa desistir da própria consciência. Então você tem que ter essa responsabilidade. A escrita é uma questão de nação. É, eu marcou-me aquela parte de escutar mais a sua sociedade, né? sim, E depois autoavaliar, saber se está em pontos de partilhar aquilo que você sim. tem escrito. E já conversei com muitos autores que desenvolveram o seu hábito de leitura, as suas qualidades enquanto leitor, mas também, consequentemente, enquanto escritor, em diversas instituições. Aquele que começou na família, aquele que começou na escola, aquele que começou na igreja. Seria uma ilusão nós atualmente esperarmos da escola, no sistema de ensino, um, uma instituição que prepara leitores? A escola prepara leitores? Está a preparar leitores? Olha, para essa questão não seria muito taxativo dizer que está preparado, mas também não seríamos taxativo em dizer que não está preparado. Pois é. Porque em cada escola pode haver dos 100% sempre 2% que melhor faz. Então não pode se reprovar do seu todo, Sim, como também não se pode aprovar do seu todo. sim, Mas eu gostava de lhe dizer isso e é uma preocupação que tenho encontrado, que a nossa escola, aquilo que oferece, não está preparada para a sociedade. E eu tenho dado um exemplo, tenho dado um exemplo básico, fácil, como se ensina o verso, como ok, se ensina o texto literário em si. ok. É ainda um problema, só a questão do verso. Você diz que o verso é cada linha de um poema, cada linha de um poema, ou de uma estrofe. Mas quando coloca a linha, a compreensão que se tem é reta, Sim, é reta. E ninguém vai dizer curva. pois, Não vão dizer isso. pois, O que não seria, o conceito deveria ser cada linha de um poema, porque o verso é uma ideia pois, que se junta a outras ideias para formar um conjunto de percepções. Porque o texto literário também não é conteúdo, não é? Quer dizer que eu estou a instruir. Aliás, a própria teoria da instrução literária pede que o indivíduo tende a trazer para o texto, ele tira do texto os sinais, que estamos a falar, os signos e símbolos, mas ele também tende a trazer os campos categoriais que leva para a ciência, filosofia, religião, cultura, tudo isso. E a nossa escola tem um professor que não domina nada disso. Ele só chega, o mais importante, ela vai me falar de poesia. A poesia tem, a poesia tem verso, tem estrofe, tem métrica, tem tudo isso, mas por que você ensina isso? pois. Qual é o objetivo disso? Não tem. Ele só simplesmente quer transmitir pelo que está no programa. Então, essa coisa toda preocupa também. É uma coisa que as pessoas nunca entenderam. E é uma visão que eu às vezes tento rebater, mas prefiro ficar silencioso. eh, Porque quando se está diante dos mais velhos, melhor mesmo é calar. Pois é. Eu já ouvi, inclusive, professores universitários mais velhos a dizer que não haveria nenhum ensino para instruir literatura. Não é? Eles dizem que esse curso de escrita criativa isso não tem validade nenhuma. Mas se nós olharmos devidamente e termos aqui uma visão um pouco mais holística, vamos acabar por perceber que a própria escrita criativa é mais a compreensão da própria literatura. Quer dizer que não só um indivíduo que queira escrever que possa fazer esse curso.
Pois. Eu também que quero ser um bom leitor, posso também fazer. Então, essa visão de fazer um curso de escrita criativa só porque alguém quer ser escritor seria uma falsa ideia. É mentira, não é bem assim. Pois. Humaniza, Ok. aperfeiçoa, Ok. intensifica mais a pessoa a conhecer, porque no curso de escrita criativa, se encontrar bons professores, tu não vais encontrar o processo dogmático, encontras abertura. Há várias estéticas. Você se depara com ele e várias instruções, várias teorias que também vai encontrar. E quando entram na prática, é um grande leitor. E, aliás, o bom escritor sempre é um bom leitor. Yeah. Tenho experiência de ministrar essas formações de escrita criativa quando falava dos mais velhos, né? Sim, Eu acho que eu acho que Gonçalo M. Tavares é mais velho o suficiente, ou seja, já já percebi que foi. já passou dos 50, e ele Sim, tinha uma vez, não é? Ele sim, tinha ido a um festival de literatura para o Brasil sim. e lá mesmo surgiu um convite para ele ministrar um curso de escrita criativa. Ok, E ele começou por dizer: eu não vou ensinar ninguém a escrever. ok. Pois. Eu lhe pergunto: há alguma evidência de objetividade desses cursos? Ou cada formador está ali no interesse de partilhar a sua experiência subjetiva enquanto leitor, enquanto escritor? Há garantia de que, de facto, naquele período, alguém seja um escritor criativo? Ou Começo, escreva com criatividade? começo só com o que pode parecer paradoxo, mas Hum, é muito bem compreensível quanto a isso. sim, É, para o professor, tudo vale. Para o professor, ou seja, do professor para o aluno, é que nem tudo vale. Assim também como para o aluno, tudo vale. Às vezes é preciso nós termos essa consciência de que aprender o erro também é importante para saber o correto. É, e aqui responde-se, se calhar, com uma frase muito simples. Se há uma literatura que nos ensina, há outra literatura que nos ensinamos. É simples. E é bom tirarmos essa ideia falsa de que não existe a literatura para ensino. Existe. O que acontece, na verdade? Eu sempre falo sobre isso. O próprio Friedrich Nietzsche nos deixa muito bem claro sobre as formas. Há uma forma, que é a forma. Isso começa com Aristóteles. A forma apolínea, que vem de Apolo, que é uma forma natural. Ninguém instrui ninguém. Aliás, eu tenho dito que o narrador não é uma entidade do autor, porque é natural, o autor já encontrou. Mas o modelo do narrador é que é do autor. pois, Então, o modelo do autor não se ensina. Ele é que tem que trazer, ele tem que inventar, ele é que tem pois, que criar. pois, Mas eu ensino a ele que este é o narrador. E ensinar os modos também naturais, os modelos naturais, aliás. Narrador é autodiegético, homodiegético, heterodiegético, superdiegético, que na literatura, no ensino em Angola não se fala. sim, Mas eu dizer a ele, agora cria um, a partir desses, que é do teu modelo. Então, vou tentar dizer o seguinte: se na forma apolínea é a forma natural é instruída, existe, tem a forma própria. pois, Agora, o que ele vai trazer? E é aí onde nós vamos encontrar o grande artista, que é a forma dionisíaca. Isso depende dele, mas isso é abusado pelo professor, é provocado. Se o professor não provocar, ele não pensa, não vai trazer nada. Não é a mesma pessoa que eu lhe ofereça 10 poemas, 10 poemas, leia esses poemas. E depois eu pedir lá, faz agora também o teu, e não vai trazer nada. É mentira. Então isso não tem problema. Porque a poesia tem essa tensão. Ou a prosa em si, quanto muito sugestiva, causa sempre alguma coisa na mente do leitor. E é esse leitor que depois vai ter a sua própria criação.
Ele já vai saber, não vou fazer igual a esse, não vou fazer igual a esse, não vou fazer igual a esse, mas tenho domínio. É nessa natureza. Yeah. Conseguimos perceber. Conseguimos perceber, antes de Sim, irmos para o intervalo, sim, só mais uma, sim. uma questão. Eu sei que já não está assim tão propalada, mas já foi. Uhum. A expressão prosa poética. Prosa poética. Há alguma prosa que não seja poética? Olha, eu responderia essa questão com as palavras do mestre Abreu Paz. Sim, Ela diz o seguinte: nós, quando não queremos compreender determinadas coisas, vamos dar os nomes. Mas é importante que os nomes existem, sim, sim. Sim. né, para criar um subgênero e outras coisas. Mas, no fundo de tudo, às vezes não tem uma função assim tão importante para ser. O importante é só compreender. Quando se diz prosa poética, não, a prosa mesmo tem que ser poética. Se não for poética, é simplesmente uma narrativa, pode ser histórica, sociológica, que não vai ao campo das artes. Prosa só surgiu mesmo para a arte. Pois, E para ser arte tem que ter poética. muito bem. Eu ouço coisas do gênero e não cortaria ideias de outras, não duvidaria, não negaria. Cada um tem a sua forma de se expor diante das artes, mas o consciente sempre existe. E eu, quando estou na minha forma consciente, tento sempre dizer isso às outras pessoas. Prosa é poética. Prosa poética, não sei como é que você pode caracterizar. Não sei qual seria a forma. Embora que por muito tempo a escola instruiu isso. E tem teorias, principalmente na literatura portuguesa. Tu encontras muito com prosa poética e não sei como é que seria a prosa não poética. Não sei, né? Alguns que vão poder fazer a prosa ser sinônimo de narrativa, aí sim vamos tentar compreender. Mas não é essa a questão. Prosa, poesia é arte. Se estamos a falar prosa poética, não sei qual, que não seria poética, porque a poética é o quê? Essa extensão é um corpo estético. O corpo estético é a combinação de todos os elementos no texto, não é? Então, alguém traz para o seu texto uma zungueira que traça as ruas de Luanda, todos os elementos que estão envolvidos nessa narrativa, é poética, não é? A preocupação seria como o indivíduo tem de trazer. Porque existe aquilo que nós chamamos de conseguir e o não conseguir. Yeah. Antes que o Ernesto e o Francisco nos cortem o raciocínio, vamos fazer um pequeno intervalo. Sim, Já voltamos. obrigado. Estamos aqui de volta para o Canda Podcast, simultaneamente para o programa O Canda, que vai à Rádio Eclésia ao ar aos sábados a partir das 5 da tarde. E nós estamos aqui à conversa com uma ilustre figura de quem eu não consigo sequer fingir, por mais que queira, uma admiração que por ela nutro há algum tempo. Você Camba é crítico literário, mas isso é só para camuflar e esconder tantos outros papéis que ele desempenha dentro do universo literário. Ah, E vamos continuar a conversa. Só quero pedir que o senhor e a senhora subscreva no canal. Nós precisamos de ser recompensados pela qualidade deste conteúdo que está aqui a ser partilhado. Subscreva-se no canal, ative o sininho para que sempre receba notificações assim que houver novidades. Coloque o like para que desta forma o algoritmo se dê conta que este conteúdo é relevante. Isto é praticamente uma aula em um curso. Deixe a sua opinião na secção de comentários e partilhe este conteúdo com todos os seus contactos. Aqueles que vocês sabem muito bem que quer saber ler, quer saber escrever, quer superar-se cada vez mais. A secamba. Quais são os temas? Pronto, eu sei que lê muito. E tem de ler, sobretudo, porque é crítico literário. Aliás, você ainda consegue fazer leituras em nome da sua pessoa? Ou, ou às vezes tem que fazer as leituras em nome da sua profissão, do seu ofício? Você não consegue fazer aquela leitura normal. como nós relaxados, assim e tal? Não é Não me importa se não necessário. me recordo do que eu li. Não é necessário. Ainda É faz. necessário. Como é que divide essas A horas? pessoa que não tem isso não é profissional. Ok. A pessoa que não tem isso não é profissional. O que é que eu faço? Eu tenho livros que preparo para para aumentar a minha aura. Eu não preciso pegar livro que exatamente entra para os meus estudos.
Por exemplo, eu gosto de ler as obras muito antigas para relacionar aquelas suas narrativas com o que nós vamos vivendo. Por isso nós vamos ler os Albert Camus, vamos ler o- os outros autores, como... Eu gosto muito de um autor espanhol, e é muito bom, Juan Rulfo, né? Às vezes, João Rufo vocês não vão não é este o aceitar. pai de, o Pedro pai de Páramo, muita gente. Pedro Páramo, que Sim, escreveu o livro do Pedro clássico Pedro Páramo, Páramo, que Pedro depois Páramo, inspirou sim. tantos, não é? Eu gosto muito de ler aquele livro porque eu leio este livro, vou fazer já uns 15 anos. Em Então, todos os anos leio. ok, Mesmo assim, tem uma coisa que não entendi. pois. Yeah. Eu sei porque às vezes não Gosto, entendi. gosto. E volto a ler, é mesmo assim. E tem filme na Netflix. É mesmo assim, Também não entendi. ela é mesmo assim. Ela é mesmo assim. Coisa que você leu, tu pensas que leu bem, mas depois tem que regressar para ler, vai ver que já leu bem, só agora é que não estás a ler bem. E é muito normal assim. Gosto do Juan Rulfo por essas questões e me faz tirar essa percepção de que a leitura toda tem de ser profissional. Não. É muito bom ouvir os outros. Ouvir os outros é ouvir sem essa intenção profissional. Não, não podemos levar nesse âmbito. Agora, gosto de ler a literatura produzida de novos autores para trazer novas visões sobre tudo aquilo que nós estamos a viver. Aí sim, faço estudo. Faço mesmo estudo porque eu preciso com que não só o material que deve ser conhecido, mas o autor também precisa ser divulgado. Sem intenção nenhuma, não sou dos críticos que pedem dinheiro para interpretar as obras. Não, não faço isso. Eu leio, gosto, publico. Yeah, essa é a função. Leio livros um pouco mais antigos, até mesmo também dessa geração, mas se for mais do âmbito assim, prosa e poesia, não as teorias, né? Gosto de ler mais essa natureza, porque eu gosto de me sentir dentro, atualizado. Yeah. E também sentir-me bem. Mas fora disso, tem sempre livros a ler de forma profissional, para não misturar. Eu posso ler dois livros ao mesmo tempo. E assim, não rentabilizamos melhor o nosso tempo. Porque Sim, acho que é um desperdício ler um tempo só um livro. sim. Eu gosto, o livro está do outro lado, está do outro lado, estou a ler esse. Pronto, terminou o capítulo, pego num outro livro e faço sempre essas coisas. E vai lendo. Yeah, agora, quando for já para trabalhar a crítica, aí sim, como a crítica é solitária, eu só preciso mesmo eu e o livro, e para entrarmos nesse, nesse campo ou nessa luta dialética, não é? Porque eu tenho que discutir com os personagens, narradores, aí sim abandono outra leitura. Yeah. O Arnulfo publicou este livro há muito tempo. Eu Muito tempo. acho que é antes dos anos 60, porque nos anos 60 já estavam a ser Eu publicados já nem sei em que ano foi outros publicado. livros. Sim, não tenho certeza agora, Sim, mas eu sei que é Gabriel Garcia Marques, sim, sim. João Guimarães Rosa, Rosa, aqueles latinos sim, clássicos de ateus que confessaram que foram inspirados por ele, mas o meu crítico literário sim, já leu 15 vezes sim, e sempre encontra uma novidade na leitura seguinte. À medida de quem devemos escrever? Olha aqui, há um leitor que não vai perceber logo a primeira. sim. É válida aquela tese de que eu tenho que ser o mais, tenho que ser claro para que o meu leitor compreenda? Não, não, não. Literatura não pode nascer de clareza. Ou seja, a clareza tem de ser a qualidade da escrita do indivíduo. Mas questões como temática, técnicas, é uma questão que nasce do próprio indivíduo que suscita os leitores. Eu só vou me sentir à vontade em refletir mais quando a coisa é estranha. Pois, Quem escreve para um público-alvo, esse espera fama. pois. Literatura não é para isso. Literatura é para racionalidade. E a racionalidade nos remete a escrever para um leitor. Eu tenho feito um exercício do gênero. Alguém escreveu para uma cidade, tem lá as suas obras, imprensas, mais de 1000 exemplares, por exemplo. Ele está para vender amanhã.
E a cidade fica destruída. Ele escreveu para aquela cidade. Onde vão os livros? Destruídos com aquela cidade. Eu não sei se me Sim, percebeu. estou a perceber. Ele escreveu Sim, para uma cidade, porque ele queria queria escrever para os leitores sim. conhecidos. E antes da venda, nesse caso, pronto, eu tenho hoje impresso, amanhã vou vender. Sim, Hoje mesmo a cidade desaparece. sim. Para onde vão os livros? Desaparecidos com aquela cidade. Por essa razão Sim, que eu, sim, sim. por essa razão que eu digo que o escritor não pode escrever com o público-alvo, Pois, com o leitor-alvo. pois. Não é essa a necessidade da literatura. Isto quer dizer que Porque teve. quem vai ler? Quem vai ler? Quem vai ler o teu livro? Você escreve só, não escreve lá porque para mim, para aquele, você escreve só bem. Ok. Escreve só bem. Sim, Quem vai ler o teu livro? Você nem conhece, você nem imagina. Está lá na China, está não sei se aonde. É? Por que que você tem que escrever com o público-alvo? pois, Tu pensas Angola, mas quem vai ler o teu livro é brasileiro, é português, pois. não é? Então essas coisas todas, às vezes nos passa de uma forma muito desapercebida e são opiniões muito mais visíveis nas redes sociais de pessoas que não conhecem as É, artes. E são as pessoas que mais têm pessoas, sim, são as pessoas que mais se relacionam. E pronto, com base naquilo que é o nível da sua leitura, ele pensa que é preciso escrever para um público-alvo, tanto é que ele coloca o seu próprio livro a ser lido, o que eu chamo como plágio da coletividade. Ou seja, ele escreve ser igual ao Enga Chito, Pepe Tela, a Agostinho Neto, porque ele quer ser lido como o Agostinho Neto foi lido, sem ele saber que se ele escrever diferente, será interessante. pois é. Claro, tu pegas os jovens hoje, eu tinha medo, confesso, tinha medo, por exemplo, da escrita, da aceitação da escrita do Pedro Camargo. Ok. Mas hoje Pedro Camargo é muito bem lido, muito bem aceito. E olhe que as pessoas vão lá, conseguem ver que não, ele é mesmo diferente, é mesmo difícil entender ele. Ok. Mas está agradável. É assim que a coisa funciona. Não precisamos escrever não sei lá, e há jovens também com talento que acabaram por trazer aquilo que são para as suas estéticas. Tu vai para o Sérgio Fernandes, o Destino Ventura, tem escrita de aceitação, o próprio Dias Neto. Você acaba por perceber que eles escreveram de forma diferenciada, distanciando-se um dos outros, mas acabam por trazer aquilo que é mesmo dele, tu sente a natureza dele e é aquilo que interessa ao leitor. Essa subjetividade de trazer técnicas que primeiro ele pensou, eu tenho que fazer isso porque isso é meu, Pois, é que torna interessante a literatura, é que abre discussões. pois. Agora, escrever igual como o outro, porque o público-alvo tende a gostar a minha literatura, é matar a própria literatura. Muito Porque bem. assim não crescemos, só repetimos. Eu tenho dito que é mais um PPT lá dentro de ti. Pois, 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 pois. Já tá vendo? Quem Pois. estranha é o cota. O escritor, o escritor não cresce sem imitar o outro, Isso é normal. não cresce e Sim. cresce sem se imitar a si mesmo. Por exemplo, de livro para livro. Sim. Aliás, tem coisas que eu gosto muito de navegar. É um estudo, ainda não está apurado, não falo muito sobre isso, a questão das impressões digitais da obra literária. Pois, Do autor, aliás, na obra literária. Eu tenho procurado uma forma de entender. Por exemplo, os escritores se imitam, sim. Pode ser que ele saiu do seu próprio campo, pois. aquilo que é o anterior. O exemplo prático, por exemplo, é do Sérgio Fernandes. Na sua nova obra, ele já foge daquilo que é a estética anterior, Pois, mas tem sempre uma coisa que é dele. pois é. Então ele sempre se imita. E é normal se imitar sempre. Aliás, mesmo se pegarmos autores de uma outra estética, né? De uma outra estética, e depois tentar levar para uma outra, estamos a falar, está a sair da prosa para a poesia, tem sempre uma coisa que alguém leva. Porque é ele. É aquilo que nós vamos chamar como impressões digitais do próprio autor. Tem sempre alguma coisa que o relaciona. E é normal que isso exista. Muito normal. Em termos temáticos, eu já li pelo menos dois artigos. Desculpem. E que não estão bem as condições aqui da sala. Sim, O AC já me afeta sim, negativamente. Bom, já li pelo menos dois artigos científicos sim.
e que, sobre a temática guerra, a sim. temática que era quase inevitável para os autores, especialmente africanos, até aos anos 2000, por exemplo. Uhum. Quando as guerras civis significativamente começaram a ter cessações, embora em alguns países ainda existam. Neles, alguns dos nossos foram mencionados. Qual é a temática preponderante do escritor angolano na atualidade, pelo que sabe, e se justifica? Pronto. Resumidamente, a questionar qual é a prosa produzida agora, não é isso? Assim, Ou mas, mas, em termos, da angolanidade. mas em termos conteudísticos. Sim, mas é isso que eu quero responder ao professor. Sim, Pronto, das obras que eu realmente tenho navegado, o, o- obrigado. a literatura é sempre produzida com base naquilo que são ah, 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 os eventos políticos, né? Os eventos políticos influenciam muito o pensamento dos escritores. Vais ver que os escritores que escreveram para os anos 80 é muito mais, a tendência é muito mais para aquela questão de descolonização, não é? E lê só os autores que escrevem nos anos, depois dos anos 2002, com a morte de Jonas Savimbi, acaba por perceber que também a tendência é procurar dar essa ideia de que é falsa paz, não é? Yeah. Mas depois de 2017, com a presença de um novo presidente em Angola, pronto, mudaram as políticas, mudaram os eventos, mudaram também os pensamentos. Também estão a produzir outras coisas, que eu não posso falar agora, temos de ler, né? Temos de ler, Temos de ler. temos de ler e aqui um dos sinais, não posso falar tudo agora, mas um dos sinais, consegue-se perceber que o grande tema que, que, que está nessa sociedade é o abandono social. Yeah. Em quase todos os autores encontra sempre esse tema, o abandono. E é uma questão que eu gostaria tanto que, já que dizem que a literatura resolve o problema é muito sério, as pessoas que estão um pouco mais lá acima poderiam interpretar e entender isso. Hoje nós abandonamos tudo. Abandonamos a avó na paragem, percebes? Quer dizer, ele já não sobe devidamente porque está cheio. Tem pessoas que querem também ir, ele não tem força. Ela não tem força. Como não tem força, está abandonada. Totalmente. Abandonamos as escolas. Aquele rigor do próprio ensino que pudesse dar a evolução está abandonado. Abandonamos as pessoas. Eu hoje consigo olhar para o professor, que é um grande professor universitário, e vejo que não tem interesse nenhum. Aliás, é só olharmos os eventos, e é normal que eu fale isso. Por que que ainda não pensamos numa vila dos professores universitários? Mas temos a vila dos culturistas. Pois é, Consegue perceber? A literatura tem essa preocupação sim. e resolve. O grande problema é que desconfio que tenhamos bons leitores para as pessoas que decidem as coisas. Desconfio, não estou a dizer que não temos, não é? Essas coisas todas deveríamos prestar um pouco mais atenção. Por isso que nós atravessamos, inclusive, os 50 anos da independência. Não tivemos eventos, muitos lá, Sim, importantes para a concordo. juventude. Aliás, acabaram no fim, os mais velhos beneficiar-se mais eles. E a juventude. Eu conheço os escritores que choram, ou porque andaram a produzir muito, mas não nem sequer já reconhecidos. Yeah. E por outra, há outros mais velhos bons que ficaram por fora. Abandonaram. Sempre o abandono. Eu Pois. estou a lhe dizer que o abandono social, o abandono da humanidade, é um dos temas centrais para a literatura produzida em Angola e na atualidade. Tu consegue perceber isso? Pode buscar cultura, política, não sei o que, no fundo, está lá sempre essa questão do abandono. E é coisa que nós precisamos discutir mais. E há tanta coisa que eu quero discutir consigo, mas a Regi está a me dizer que o tempo O está a tempo. escassear. Ah, Atenção, mas a conversa boa! atenção. Não, eu tenho, temos a Sim, conversa. sim, 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 sim. Olha, a sua resposta foi tão rica que agora daí brotariam mais três perguntas. Sim.
mas podemos ver depois no bónus track, na parte Yeah, para fazer aquelas perguntas. sim, Eu gostava de ir um pouco mais para dentro do texto. sim. Ahm, ahm, Falava sobre a questão da matéria, do conteúdo, Uhum, mas na questão da forma. Como é que nós podemos interpretar quando um escritor nos diz que o personagem ganhou vida própria? Falava, por exemplo, estamos agora nas matérias dos abandonos uhum, sociais. uhum. Não seria também uma certa irresponsabilidade do autor perder o Doutor? controle sobre a personagem? Não, Ou, não. é ideal que assim Olha, seja? os grandes. Vou lhe dizer uma coisa. Sim, O livro do Destino Ventura, de Edson, é publicado de forma acidental. Porque de Edson era título de um livro de poesia. Mas eu, como já conhecia a prosa dele, eu disse: não vai publicar isso, publica esse livro. É muito bom. Travei mesmo. pois. Aliás, um dia convidem e ele vai tentar dizer isso. O livro sai muito antes preparada por personagens. Hoje você tem um personagem que consegue perceber que nessa discussão que vai ter com a instituição, o Columbimbi, que também já ganha o reconhecimento da humanidade, Sim, patrimônio da humanidade, sim. estava abandonado. Ele escreveu aquilo. Será que é intencional? Não, a intenção dele só era produzir literatura. Hoje, nós, os leitores, por sua vez, temos essa dimensão, aliás, porque a crítica deve responder na perspectiva que há soluções do país, não é? Então, hoje, a crítica consegue perceber que não, olha, aquela personagem que relaciona, que traz consigo as ideias do Columbine, tem respostas muito essenciais para responder à natureza, principalmente a do país nosso, Angola. Tá a ver? Eu lhe pergunto ao longo do processo de escrita, Ao longo do processo de escrita, eu estou a dizer, ao longo do processo de o escrita, escritor segue não um existe caminho, isso não existe isso para um bom escritor. pois, Não existe isso de abandonar o personagem, porque pois, ele está consciente do que ele está a construir, muito bem, mas ele não é responsável com o que você vai entender. pois. Sim, Ainda que diga coisas objetivas, sim. pois. Agora, ele se disser coisas objetivas, você como leitor é que tem que comprovar. Não é? O personagem disse, hoje estou feliz, matei o presidente. Yeah. É ele quem A quem disse. se lhe imputa a É responsabilidade? quem disse. Aliás, tem uma. Quem? O narrador, o escritor ou o personagem? Não, eu costumo dizer o seguinte: a ficção é só quando sai da realidade para a folha. A Muito bem. folha, estamos a falar do mundo digital. Sim, Já começa a ficção. Agora é preciso ficcionar bem, é pois, preciso treinar, é pois, preciso fazer mais. pois. Há uma personagem do Agualusa que condena a escrita do Agostinho Neto. As pessoas entendem como Agualusa. Não, não é Agualusa. É a sua personagem. Se calhar faltava mais um pouco de linguagem para trabalhar a personagem, mas não tem nada. Nós devemos acusar o Mas a Luísa Agualusa. concorda com o personagem. É isso que eu estou a dizer. Sim, Nós podemos concordar com com o nosso que personagem. devia haver um pouco mais de trabalho Ok, por parte do artista, sim. não é? Mas nós não podemos dizer que isso está mal. Não. Pois. Porque você agora é que é a pessoa responsável de entender e encaixar aquilo que ele queria realmente transmitir. Ainda que ele venha dizer, olha, isso é assim, eu não posso me influenciar pela palavra do autor. É o texto que me diz. Pois. É o texto. Base da leitura é o texto. Yeah. E nós não falamos dos seus textos, já os publicados em forma de livro, os publicados em forma Hum. de artigos, publicados Não, se percebeu. como publicações de redes sociais, que Não, também mas são muito ricos. se percebeu. Toda a Eu venho de uma correspondência. escola que fui instruída a falar do livro dos outros, não dos teus. Pois, É ruim, às vezes, nós não publicitarmos os nossos livros, sim, mas de forma consciente também é bom, porque eu próprio falar do meu próprio livro é importante. Né? Uma vez a jovem Edmira disse isso, é importante que nós também falemos dos nossos livros. Mas eu não me sinto bem, é uma questão pessoal, não me sinto claro, bem. Eu penso que a minha ética não permite muito sim, que fale. Eu só pois, posso lhe dizer que tenho dois livros, um de poesia, que sinto destaque, né? Porque é uma coisa título, só minha arquitetura, e abriu, né? Arquitetura.
E tem um outro que agora começou a receber muitas reações de estudos, que da Canadá vem à tona, inclusive de doutoramento, né? É Bom, coisa que eu nunca pensei, nunca pensei. Então posso falar das reações, que são os estudos feitos, mas agora explicar que o meu livro foi feito assim, não é. Só dizer talvez o seguinte, eu gosto de criar o meu espaço seguindo também o espaço dos outros que sabem. Não podemos nos esquecer isso. Yeah, mas tenho sempre um espaço que é só mesmo meu. E esse espaço que é meu, quero que as pessoas descubram. Não é eu que tenho de explicar. É o que lá dentro tem. mas se a sua ética não lhe permite falar dos seus livros, fale do curso, da formação. Ah, o curso da formação. A ética permite, né? Aí permite, permite, Sim, permite. estamos a fechar aqui. Olha, o Há curso que abrir a decorre, câmera. o curso, pronto, começa no dia 9. O dia 9 será domingo. Sim. É uma formação ligada à imaginação, à escrita e imaginação. É assim que nós pensamos, achamos melhor de ser esse tema, porque é uma grande diversidade que nós temos. Olha, eu tenho posso falar puto, né? Normal que eu fale Uhum. assim. Eu tenho um puto, penso que conheces hoje o Kula, é muito bom. No que diz respeito ao conhecimento do conto, Sim, teoria do conto, sim. muito bom. Também Eu gosto já muito. passei pelo Cana Quer também. dizer, eu gosto muito de vê-lo ele a tratar essas coisas, Sim. que é a construção. Ele concebe. É uma das pessoas que penso que está próximo para entender o que na verdade chamamos de poética, Ok. que é a consciência própria. Imagine, ele trabalha de uma forma, por exemplo, se eu disser eh, José está com fato verde e tudo mais isso, ele diz que aí você não está a trazer aquilo que seria para o fundo. Cria uma outra forma, sem dizer que está de fato, está de fato verde, o leitor vai dar conta que ele queria dizer que está de fato verde. E é esse trabalho que nós vamos fazer na formação. É uma formação que eu tenho a plena certeza que promete. Eu próprio vou falar das formas, para a pessoa entender até que certo ponto está a autenticidade da obra literária. Até que certo ponto você só tem um livro, mas não tem obra literária. Porque é bom fazermos isso. Você está lá a ver, o livro é de contos, mas provavelmente naquela mesma obra só vai ter 20% do autor. O que nós esperamos é sempre 90% ou então 98% do autor. Em resumo, local, A data, local vai ser horário. no Hotel Globo. Ok. Hotel Globo. A data já está feita, que é do dia Um 9. dia apenas. Não, não é um dia, começa dia Começa 9. quantos dias? Dia 9 Todos os domingos? são 4 domingos. 4 domingos, ok. 4 domingos. E eu tenho plena certeza que as pessoas, se puderem lá estar, Sim, vocês vão. tenho a certeza que ninguém vai ser arrependido. Porque o que nós queremos trabalhar, na verdade, não é muito eh, ditar. Não. Você traz o teu manuscrito, nós conversamos sobre o manuscrito e você começa a apanhar agora onde é que, o que é que você realmente queria desenvolver, que você esqueceu e nós vamos despertar. É esse trabalho que nós queremos. Yeah. Tanto para poesia como para prosa, mas ele vai trabalhar mais para prosa. Sim. Muito obrigado. Muito obrigado a nós. Nós é que devemos Muito gosto. agradecer. Eu sempre gosto, já disse isso das entrevistas do professor. E tem sido uma coisa muito boa, porque a pessoa que consegue tirar uma boa coisa quando há boa pergunta. Aliás, o jornalismo científico literário pede isso, embora que a nossa televisão não trabalha muito nisso. Muito Por obrigado. isso que nós vemos que a literatura é quase que não prestaríamos muita atenção. Os Então, programas de literatura deviam ter muita audiência se trabalhassem pessoas que sabem. é verdade. Yeah. Agora nós vamos pedir o seu apadrinhamento de que pelo menos metade dos autores que você citou Sim. venham por aqui nas próximas Não, edições. vão vir. Está Eu bem? conheço todos eles, Está conheço. bem. Não se tem mais, tem mais outros bons, Todos eu talentosos. conheço alguns. Atenção, essa geração, Sim, sim, em termos de prosa, sim. é quente. Mas poesia está a faltar. Estamos a Isso faltar. é outro assunto que quero começar. Muito obrigado por Sim, sim. a Secamba, nosso crítico literário, mas já tantos outros papéis que está aqui, que tem desempenhado ultimamente. Não se esqueçam, anunciou um evento que vai começar logo no próximo domingo, 9 de agosto. Então, adiram. Estamos a concluir.
Subscrevam-se no canal se não estiverem inscritos, ativem o sininho para que sempre recebam notificações quando houver novidades. Coloquem um like. Desta forma o algoritmo vai perceber que o nosso conteúdo é relevante. Isto quer dizer o ACCAMBA que nós precisamos divulgar cada vez mais essa literatura. Deixe a sua opinião na secção de comentários e partilhe este conteúdo com todos aqueles que você tem consciência que precisam para ampliar a sua consciência dessa repetição e a tornem cada vez mais crítica. Trabalharam para a versão da rádio e na produção geral Isidro Titecundo, na técnica e realização Sonha Júnior, portanto, na produção eu próprio, Fernando Cão e Lima, e para a versão da, aqui do podcast, na supervisão Gunza Alberto e eu próprio, Fernando Cão e Lima, que também estou aqui a facilitar a Estou num apresentação, programa. mas numa dimensão muito importante dos bastidores, luz, som e toda a Sim. dimensão estética, o Ernesto Cão e Lima e também o Francisco Domingos. Estamos juntos, forte abraço, até o próximo episódio.